Boa noite. No Globo Repórter de hoje, os índios que o Brasil não conhece. Enauenê-Nauê. Este é o nome de um povo que vive na bacia do Juruena, uma cultura quase desconhecida, nunca mostrada na nossa TV aberta. E a equipe do projeto Globo Natureza conseguiu autorização para ficar um mês na aldeia. Acompanhamos o maior de todos os rituais indígenas do país. São homens de fé, acreditam no sobrenatural e passam meses envolvidos em celebrações dedicadas aos deuses da natureza. Tudo o que eles usam é retirado da floresta: roupas, utensílios, balaios e até uma bola de látex usada num esporte surpreendente. Não comem carne vermelha e, para capturar peixes, constroem barragens de cipó. Mas, com as novas hidrelétricas, os peixes já não chegam aos rios que cercam a aldeia. Por isso, eles vivem a maior crise de sua história. No meio da selva, no coração do Brasil, um mundo distante e desconhecido. Um povo resiste às mudanças do tempo. Homens de muita fé. Os homens espíritos. Nas matas, nos rios, uma harmonia surpreendente entre as pessoas e a natureza ao redor. Vamos conhecer os Enauenê-Nauê. Toda a vida aqui, dia e noite, é regida pelas crenças e mitos do mundo espiritual. Estamos no noroeste de Mato Grosso. Aqui, nesta enorme área onde o Cerrado encontra a floresta amazônica, na bacia do rio Juruena, existe uma grande aldeia. 640 índios divididos em 9 clãs diferentes. 16 grandes malocas e uma vida muito primitiva. Os homens dançam, tocam flautas e fazem oferendas para os espíritos. Uma rotina de vida. As mulheres da aldeia esmagam a mandioca brava no pilão, preparam o mingau de milho nos panelões e a comida para os rituais. Mas chegamos aqui num momento delicado, um dos mais difíceis na vida do cacique Lolauenaquaenê. A filha dele sofreu uma pancada forte na cabeça e está em coma. Esse som que vocês estão ouvindo é de uma pagelança, uma cerimônia quase que secreta. Dia e noite, os pajés estão tentando reabilitar uma jovem de aproximadamente 13 anos que está desacordada. Os enfermeiros, os técnicos em saúde já tentaram participar também disso aí. O primeiro tem que fazer a pagelança? Pois é, a gente começa com o tratamento do quadro clínico e ela está com uma suspeita de meningite, um caso sério. Só que eles só liberam para um atendimento médico a partir do término da pagelança deles. A pagelança pode durar dias ou semanas. Para os Enauenê, todos os males são provocados pela fúria dos espíritos. Lolauenaquá, irmão da menina doente, acredita na força das oferendas. E depois ela vai melhorar. Aí depois Ele diz que vão esperar até 3 dias, cantando sem parar até que ela melhore. Nós conseguimos entrar com a câmera na maloca onde está havendo a pagelança.
Nesse momento, ela está preparando o mingau de milho que vai ser dado para os espíritos. Eles precisam alimentar os espíritos para que a menina se recupere. Aqui do outro lado, no fogão a lenha, tem 2 grandes traíras sendo assadas. Não vamos nos aproximar da pagelança, porque é um momento íntimo, onde só os pajés e a família podem participar. A reza é como uma ladainha sem fim. Murmúrios, repetições, são apelos para os espíritos deixarem a menina viver. O drama do pai. Ele mesmo leva a comida para o centro da aldeia e convida todos para fazerem a oferenda aos espíritos. O pajé estava incorporado, segundo a crença deles. Por isso, ele foi o primeiro a se servir. Beiju com peixe. Os índios acreditam na existência de seres sombrios e acaritis, os espíritos do mal. São seres que não sabem rir nem chorar, dependendo totalmente dos humanos para receber alimentos durante os rituais. Mas o pai da menina está inconsolável. Ele se considera culpado pelo estado da filha. Diz que não consegue pescar mais peixes para dividir na aldeia. E é por isso que os espíritos estão furiosos. O erro é dele mesmo, como diz o tradutor. Eu mesmo fazer errado, não tem peixe, por isso, não tem nada. Aonde pegou peixe? Difícil pegar peixe, ele falou. Os peixes estão diminuindo na terra do Zenauenê. E eles atribuem a doença da menina a um castigo dos Iacariti, os espíritos famintos. Há 2 anos, o grande líder Kauaeli morreu picado por uma cobra venenosa, mas os índios acreditam que foi o espírito do mal que teria guiado a serpente para atacar o cacique. Por isso, qualquer doença é motivo ainda maior de preocupação. 2 dias depois do começo da pagelança, a situação da pequena Auaili piora. Os profissionais de saúde conseguem convencer os índios a levarem a moça para a cidade. Inauenê tem uma coisa muito boa com o Inauenê. Eles não proíbem a equipe de saúde de trabalhar junto. Nós trabalhamos junto com o pajé. O pajé está ali fazendo a pagelança e a gente está medicando. Ele não chega e fala assim, não, isso aqui é só espírito, vocês não vão cuidar. Ele vai falar, isso aqui é espírito, mas também tem doença que você vai ajudar. A menina é retirada da casa de palha e levada na rede até o rio. O barco dos agentes de saúde está pronto para partir, levando a pequena Auaili ainda desacordada. A mãe da menina vai junto. Um dos pajés também segue no barco. Começa a viagem de 6 horas até Brasnorte, a cidade mais perto da aldeia. Muita tristeza à beira do rio. O pai da menina não pode deixar a aldeia porque é o cacique e tem que dirigir o ritual. Só lhe resta chorar. A fé manteve estes índios fiéis às suas tradições. Evitou também que os Enauenê Nauê se relacionassem com o mundo fora da aldeia. Eles têm um medo, um receio muito grande do que possa vir a acontecer caso eles não sigam as regras que os espíritos estabelecem para eles. Eles não fumam, eles não bebem, eles não comem carne vermelha de nenhuma forma, exatamente pelo fato de, nem na cidade, né? Pelo fato de que o espírito pode vir a puni-los, né? E não somente um Enauenê, mas sim toda a sociedade Enauenê. Mas não pensem que eles não se divertem. Os Enauenê criaram um jogo que é exclusividade deles. O pátio da aldeia é dividido ao meio. Uma bola de látex extraída da floresta, feita aqui na aldeia. Mas não é futebol, é um esporte completamente diferente. Eles jogam com a cabeça. Vocês vão ver a agilidade que tem os Enauenês para jogar esse esporte. Vamos começar?
Quase não dá para entender direito como o jogo funciona. Eles fazem um esforço tremendo para cabecear. É o Airatá. Tem regras como no futebol. E eles não podem bater nem com o ombro, nem com a mão, é só com a cabeça. Se bater no ombro ou na mão, não vale. Perdeu. 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 Aham. Vale mais. E não é arriscado bater com o rosto no chão? Não pega nada no rosto no chão. Só na cabeça mesmo, né? Quando a bola sai da área central da aldeia, é motivo de comemoração. É o gol deles. O jogo pode durar várias horas. Eles se jogam quase com o rosto no chão. E o placar está aqui. É assinalado por flecha. Quem faz um ponto vem e retira uma flecha. No final, quem tiver mais flechas ganha o jogo. 3 pontos seguidos valem mais. E eles apostam arcos, flechas, colares. Uma verdadeira disputa, sem juiz e sem um número definido de jogadores em cada lado do campo. Essa é a equipe vencedora e eles estão comemorando. Mas olha só como eles ficam. Esse aqui, que era o capitão do time, olha a barriga que ele jogou no chão. Eles nos contam que o jogo também tem um significado. É preciso ser forte e corajoso. Mas na hora de falar, o entusiasmo é de verdadeiros esportistas. Difícil para jogar, muito difícil. Como você, frequinho, perdeu tudo, a arte, flecha, ralo, panela do barro, todo mundo colar, você chorar mesmo, perdeu mesmo. O Airatá é apenas uma atividade esportiva. Mas estamos aqui para acompanhar o maior de todos os festivais. Começa a mais longa maratona de rituais das comunidades indígenas do Brasil. 7 meses de danças, cantos, orações, pescaria e oferendas. Tudo dedicado aos espíritos. É uma celebração que parece não ter fim. Dia e noite. Cantando e dançando no centro da aldeia. Eles usam trajes de ritual. E os diferentes clãs se revezam nas oferendas e cânticos. Meio-dia em ponto, calor de mais de 40 graus. E eles não param de tocar e dançar. A pintura preta é feita de genipapo e as vestes de palha de buriti. O pente é todo rústico, é de palitos presos com toa. Aqui não tem nada artificial, nada feito em cidade, nem com nylon, nem coisa nenhuma. Todos os ornamentos deles são com penas, palhas. Esse aqui é dente de quê? Dente de Catitu. É um porco do mato. É um tipo aqui de porco do mato. Os clãs tocam instrumentos diferentes. Flautas, trombetas, todas de bambu, bem rústicas. Cada toque tem um significado. As mulheres participam das danças, mas ficam com a boca e os olhos fechados o tempo todo. Não cantam, nem podem ver o ritual. Apoiadas dos homens, elas vestem trajes feitos de penas de aves da floresta. O líder deste grupo traz a mulher para participar da cerimônia.
acordaram de dançar junto com dançado com o homem. A todo momento, eles entram nas malocas. Lá dentro, o ritual segue em volta do fogão de madeira, onde armazenam e aquecem os alimentos. As mulheres, depois de dançarem o tempo todo com os olhos fechados, sendo conduzidas pelos homens, quando entram nas casas, são colocadas em recintos como este aqui. Recintos fechados que nós conseguimos autorização para entrar. Aí estão elas, reclusas. Elas ficam muito acanhadas, não têm o hábito de ver uma câmera. É a primeira vez que uma câmera da televisão aberta do Brasil entra nos recintos fechados do povo Enauenê Nauê. A parte principal deste ritual ainda está para acontecer. Assim como todos os anos, os Enauenê pretendem construir barragens rústicas para pegar cardumes inteiros e oferecer aos espíritos do mal. Na cabeça de todos, uma pergunta que não conseguem esquecer um minuto sequer. Será que este ano os peixes vão voltar para agradar os espíritos? Engenheiros da floresta. Como eles constroem com as próprias mãos grandes barragens nos rios da Amazônia. Daqui a pouco. Agora nós estamos seguindo pelo rio Iqui, afluente do Juruena. Os índios vão recolher a madeira na floresta amazônica para construir as barragens. Temos que andar 2h30 em barcos até chegar ao local que eles consideram ideal para recolher a madeira. Essas embarcações com motores de popa são novidade na vida dos Enauenê. Trajetos que antes levavam dias para fazer, hoje percorrem em poucas horas. Agora, vamos andar pela mata. Eles estão à procura do ipê amarelo. Todos os materiais que utilizam na construção das barragens são encontrados na floresta. Aqui, ele vai retirar apenas a casca da árvore. E com essa casca, eles preparam a armadilha para colocar nas barragens e prender os peixes. A casca vai aos poucos descolando do tronco. Quando conseguem retirar inteira, comemoram. Eles levam a carga pelas trilhas da floresta. É hora de partir. Na sequência do ritual, os Enauenê se dividem. Um grupo vai construir barragens rústicas e pescar durante aproximadamente 2 meses. O outro grupo fica na aldeia, preparando a grande ceia dos espíritos. As mulheres vão até a beira do rio Iquê para se despedir dos maridos e dos filhos. Elas não podem ir para as barragens. Mas os meninos, a partir dos 2 anos de idade, acompanham os pais. Os que partem são os Iancoás, que têm a missão de conseguir os peixes para saciar a fome dos espíritos. Os que ficam são os Haricares, que vão preparar as roças de mandioca e organizar a aldeia para o grande cerimonial. Partimos para o local escolhido por eles para construir uma das barragens. Eles têm um acampamento aqui, onde vivem durante os 2 meses que dura a construção da barragem
e a pescaria. Uma nova expedição para o interior da floresta. Agora, para retirar os cipós que vão prender os troncos de sustentação da represa. A maioria dos cipós tem mais de 20 metros de comprimento. É um esforço coletivo na hora de tirar o cipó grande. Faz parte do ritual também. Eles ficam puxando e eu vou até sair daqui, que tá caindo tudo que é pedra em cima. Eles se divertem. Tudo o que coletaram levam pelas trilhas até o local onde vão construir a barragem. Aqui estão os restos da construção do ano passado. Eles nadam no rio para estender os cipós de um lado ao outro. Tá levando um facão. E aí ele tem que enfrentar a correnteza. Os engenheiros da selva estão começando a construção de mais uma barragem no rio Oluinã. A obra é toda feita com troncos de madeira amarrados por cipó. A água do rio passa, mas os peixes ficam represados. É trabalho difícil. Longe de casa. Mas o povo enauenê acredita que depende disso para viver. Todo o trabalho tem um sentido espiritual. Os índios aqui atendem a um pedido dos espíritos. Nós somos responsáveis para ritual dele, entendeu? Igual é empregado pra gente. Você contrata a pessoa, ele vai trabalhar para você, igual espírito. Espírito vai cobrar. Vocês estão trabalhando para os espíritos. Sim, para espírito. Obrigado, Dalemacei. E pô, volto lá que você é o engenheiro-chefe dessa barragem. Para acompanhar a obra mais de perto, eu decido entrar no rio e ficar ao lado dos operários da represa. Os índios mergulhadores da Amazônia se arriscam muito fazendo esse trabalho, fincando as estacas no fundo do rio, porque aqui a correnteza é muito forte e eles podem ser levados lá para baixo da barragem, onde tem muitos troncos e podem se enganchar. A correnteza é fortíssima. Eles agora usam máscaras, mas antes, há 3 anos, não tinham nem máscaras. Faziam isso mergulhando e abrindo os olhos embaixo d'água. Vejam como eles mergulham para prender os troncos na base. Os enauenê nauê mergulham desde crianças. Os meninos são capazes de atravessar o rio no fôlego por baixo da água. Sempre com expressões de alegria. Para eles, tudo é festa. Aos 2 anos de idade, são jogados no rio para aprender a nadar. Em 3 dias de trabalho, a barragem já está concluída. Os enauenê nauê vão construir 4 represas como esta nos rios da bacia do Juruena, noroeste de Mato Grosso. E agora, só falta instalar as armadilhas na parte submersa.
em 30 ou 40 dias, quando terminar a pescaria, toda essa estrutura será destruída e o rio volta a ficar navegável nesta área da reserva. As cascas de árvores que foram retiradas da selva agora são envoltas nos cestos de palha e colocadas embaixo da represa como armadilhas. Os peixes entram, mas não conseguem sair dos cestos. Mas será que a pescaria vai ser produtiva este ano? Os rios que parecem intocados estão sem peixe. E os índios passam por mais uma grande decepção. Nos últimos 4 anos é assim. Colalienê, um dos grandes chefes, mostra a armadilha vazia. Emocionado, conta que antigamente era só pôr o cesto no rio para encher de peixe. Acaba, peixe. Acaba. Nos últimos anos, começaram a ser construídas pequenas centrais hidrelétricas na bacia do rio Juruena. 8 já estão prontas. E existe projeto para construir dezenas de outras barragens. Para este biólogo que estuda os rios da região há 20 anos, o bloqueio permanente dos rios é o principal motivo da falta de peixes. E essas usinas, elas terminam truncando os processos migratórios dos peixes e, com isso, uma diminuição crescente, principalmente das espécies das quais eles se alimentam. Para ele, a ameaça aos peixes é uma ameaça a todos os enauenê. Para ele, não só é importante culturalmente, como é importante alimentarmente. Então, nessa situação, não é o peixe só que vai se extinguir. Com ele, há uma grande possibilidade da extinção do próprio grupo. Há 4 anos, para tentar resolver o problema, os índios recebem doação de peixes. A FUNAI e os responsáveis pelas usinas hidrelétricas compram peixes nos açudes. Mas isso é motivo de vergonha para os enauenê, que sempre fizeram todo o ritual com o próprio esforço. O retorno dos índios pescadores à aldeia e a ópera da floresta. E a grande ceia dos espíritos, veja a seguir. Nos 2 meses que os enauenê ficam nas barragens, uma parte da tribo permanece na aldeia. São os harikari, os anfitriões. Eles preparam os adornos que vão usar nos rituais. É nesta maloca redonda, diferente das outras, que os enauenê guardam tudo para a cerimônia do Iancoá. É a casa dos espíritos. Neste local místico, a Casa dos Espíritos, onde são guardados os instrumentos do grande ritual, vamos falar com o indigenista Fausto Campoli. Ele viveu 10 anos com os enauenês. Fausto conta que o povo daqui se considera guardião do equilíbrio entre os seres humanos e a natureza. Na verdade, os enauenê não têm cotidiano, a não ser que você considere a vida ritual cotidiana. Para ele, os índios simplesmente não conseguem entender por que os brancos destroem a natureza. Nós brancos não sabemos que os espíritos vão se vingar, porque os espíritos são donos dos recursos naturais. E que a nossa cegueira é tanta que a gente não consegue enxergar isso. Mas que eles, os enauenê, sabem isso. Nas barragens, foram poucos os peixes que eles conseguiram pescar. Está virando rotina. A pescaria diminui a cada temporada. Pelo 4º ano seguido, os índios não conseguiram peixes suficientes nas barragens e recorreram à FUNAI, que este ano está fornecendo 27 toneladas retiradas de reservatórios particulares como este. Os peixes são transportados num caminhão frigorífico até a beira do rio Juruena.
Em grandes jiraus no meio da selva, os peixes são defumados durante 5 dias. Os fogões a lenha estão enfileirados por mais de 100 metros na margem do rio com muita fumaça. Quando os peixes estão prontos, o grupo também começa a se preparar para a ceia dos espíritos. Eles pintam o corpo com resina de genipapo. Os barcos são carregados com os cestos cheios de peixe e em seguida começa o retorno até a aldeia. Mais de 40 barcos, guiados pelos índios, partem numa jornada de alto risco. A viagem continua na escuridão. Todos os índios conseguem chegar ao local do desembarque perto da aldeia e montam rapidamente um novo acampamento ao lado do rio. Eles precisam estar prontos ao amanhecer. Na primeira luz do dia, os últimos retoques. Eles estão se transformando. Cobrem o corpo de argila. Usam adornos de palhas e cocares de penas negras de mutum. Os Yancoá passam a incorporar os Yacairiti, os espíritos do mal. Vão caminhar 2 quilômetros para chegar até a aldeia. Mas antes de sair, percebemos que alguns índios querem falar. Eles estão magoados. O que ele está fazendo e que os outros fizeram é um desabafo. Eles não estão satisfeitos por estarem voltando para a aldeia com peixe que não foi pescado por eles. Em fila indiana, no mais completo silêncio, seguem carregados pelo caminho que foi preparado pelos anfitriões. Nas costas, os cestos com o peixe defumado. Alguns desses fardos pesam mais de 60 quilos. Este também carrega o filho pequeno nos braços. A carga é deixada na entrada da aldeia. A chegada dos Yancoá é solene. Lentamente, passo a passo, eles entram na aldeia. Quando se aproximam da casa dos espíritos, são recebidos pelos que ficaram. Entram em confronto. Cenas reais que se repetem a cada ano. O pátio central da aldeia vira uma praça de guerra tribal. Os índios revelam que muitos acertos de contas entre eles acontecem durante este encontro. Os Yancoá capturam os Harikari e tiram suas roupas. As comemorações entram pela noite. Os rituais acontecem em volta de uma grande fogueira. E a bebida de mandioca, a xixa, é jogada no chão, uma oferenda aos seres imaginários do mundo inferior. Antes de oferecer os peixes, eles repetem as mesmas frases, conversam com os espíritos. Estão dizendo: eu fui para a barragem de pesca e voltei. Estou com vergonha porque trouxe pouco peixe, mas vou pescar mais. Agora vou beber xixa e oloiti e sugar o sal. É isso que eles estão repetindo. Não olham um para os outros, pois consideram que estão falando diretamente com os espíritos, com os Yakaritis. A noite das oferendas é a grande ceia dos espíritos. O cardápio é limitado: peixe, sal, mingau de milho e beiju de mandioca.
mas o apetite dos Yacaritis parece ser insaciável. Eles estão sempre com fome. E os Enauenê Nauê passam a vida inteira alimentando os espíritos. É hora de servir o sal, que junto com os peixes é uma das principais oferendas. O sal é reservado para este ritual. Eles raramente usam sal para temperar os alimentos. Um dos momentos mais impressionantes da longa maratona dos Enauenê Nauê é este. Lado a lado, muito concentrados num ritmo só, eles cantam em frente a uma maloca. É aqui que mora o chefe dos anfitriões, o responsável pela organização da grande ceia dos espíritos. No final, os índios trocam os cocares pretos com que chegaram à aldeia por outros amarelos. É sinal de missão cumprida para os construtores das barragens. Tradições que eles se esforçam para preservar, mesmo sem a fartura do passado. No dia seguinte, tem mais. São várias noites sem dormir. Um povo que não toma água pura. E a volta da filha do cacique curada pela medicina do homem branco. Daqui a pouco. Durante anos, os Enauenê Nauê viveram isolados, comendo os frutos da terra, sem contato com o mundo exterior. Nem sabiam fazer parte de um país chamado Brasil. Em 1974, eles eram menos de 100. Foi quando um missionário espanhol tentou contato com eles. Maitoá foi o primeiro Enauenê a fazer contato com os brancos. Ele estava pescando na margem do rio, ainda era criança, quando surgiu o missionário Vicente. O pequeno Maitoá conta que chegou a chamar os estranhos que vinham pelo rio. Mas depois teve medo e fugiu até a aldeia. Os estranhos seguiram os índios pela trilha e descobriram onde os Enauenê moravam. Entre eles estava o missionário Vicente Canas, que os índios depois passaram a chamar de Quiuxi. Ele está contando que quando o Quiuxi, o missionário Vicente, chegou à aldeia, os índios todos saíram. Apenas um que não andava ficou chorando, com medo do missionário, porque era o primeiro branco que eles estavam vendo. Mas o missionário ofereceu presentes e os índios só então perceberam que ele não era uma ameaça. E ele ficou vivendo muito tempo com eles numa casinha perto daqui, ou seja, perto da aldeia onde eles viviam antes. Hoje, muitos atribuem a ele o bom relacionamento que a tribo tem com os brancos. O missionário foi morto em 1987 em meio a conflitos de terras. E eles choraram muito, lamentaram muito a morte de Quiuxi, que era o primeiro amigo que eles tinham feito representando o homem branco do mundo civilizado, chamado civilizado. Desde o primeiro encontro, há 38 anos, muita coisa mudou na vida destes índios. Mas eles permanecem entre os mais isolados da Amazônia. Os Enauenê não bebem água pura, água do rio. Eles dizem que dá dor de barriga. Enauenê não gosta de água. Não gosta de água. A água é sempre adoçada com mel de abelha ou então é preparada com milho ou mandioca. Os Enauenê Nauê não tomam nenhuma bebida alcoólica ou alucinógena. Eles também não fumam. Ainda não pegaram vícios dos brancos. Aqui também não tem doença contagiosa. Nem malária, nem dengue, embora tenha muito mosquito. Quando vão à cidade, os índios usam roupas comuns, mas o cabelo todos cortam do mesmo jeito.
Ou melhor, arrancam, com as mãos mesmo. O estilo do cabelo é inconfundível, aparado dos lados e comprido atrás. As sobrancelhas também são sempre raspadas. Os índios adultos ainda usam um adorno de palha no pênis. É um símbolo de masculinidade. O menino, quando vira adulto, recebe o adorno e, a partir daí, pode participar ativamente dos rituais. Cada casa desta tem uma entrada na frente e a outra atrás. Nós pedimos permissão ao chefe do clã para entrar nesta casa. Os alimentos são todos armazenados aqui mesmo. As espigas de milho e os peixes que foram distribuídos no ritual. Essas paredes são todas de palha. E elas... Palha de buriti. Palha de buriti, exatamente. E elas fazem as divisórias da casa, os quartos. Aí mora o filho do cacique, do outro lado mora o genro. É sempre uma família em cada divisória dela. O sogro dele é o cacique Salomar, que está sempre com seu arco e flechas na mão. Ele é bem tradicional, está sempre com essa cara feia assim, cara de cacique bravo. Mas é uma figura maravilhosa, nós nos entendemos muito bem, apesar de eu não falar o idioma dele, nem ele falar o meu. E ele já está aqui com a netinha. Esse é minha neto, esse de homem, nome de Kanawaliquá. Kanawaliquá. O que significa Kanawaliquá? Nome dele, nome. 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 Todos eles têm nome indígena. Nenhum usa nome de branco, João, Pedro, não. Só nome indígena. Mariqueiro Senê nos mostra o quarto onde ele vive com a família. Eles dormem em redes de algodão. Ele conta que quando alguém morre, a pessoa é enrolada na própria rede e enterrada aqui mesmo, embaixo do lugar onde dormia. O cemitério deles é dentro de casa. É por isso que para eles o lugar onde vivem hoje e onde viveram seus antepassados é solo sagrado. A fé sempre acompanhou o Zenauenê, mas o que fazer diante de tantos desafios daqui para frente? Os Zenauenê não querem se tornar dependentes da FUNAI para manter as suas tradições. Talvez a única opção, já que eles não têm peixe no rio, é eles próprios criarem peixes para sair da dependência econômica e para eles inserirem isso de forma adequada e que eles possam gerenciar isso de acordo com os clãs. O que eles não conseguem entender é porque lugares que ocupam até hoje para construir barragens, como o Rio Preto, ficaram fora da demarcação da terra deles. São lugares sagrados para o Zenauenê. Os nossos avós, os nossos bisavós e os nossos tataravós estão enterrados ali. Eles reivindicam uma nova demarcação, incluindo as terras do Rio Preto, onde viveram por muito tempo. A menina que nós mostramos no início do programa sendo levada pelo rio em estado de coma já está de volta à aldeia. Ela foi transportada em avião da Secretaria de Saúde desde a cidade de Brasnorte, a 700 quilômetros da capital, e chegou aqui com traumatismo craniano. Ela já estava com hemorragia interna. Foi tratada por neurocirurgião. Agora ela está tranquila, graças a Deus, saiu do perigo, né? Está de volta à aldeia dela, sã e salvo. Voltou a se dedicar aos afazeres das mulheres Zenauenê, pilando a mandioca para fazer beiju, sorridente, bem diferente de quando estava doente, sendo alvo da pagelança. Auali toma banho de rio, feliz da vida, como todos os jovens desta comunidade indígena tão isolada. Um alívio para o cacique Lola Uinaquá, o pai da menina, e para toda a aldeia. Ninguém melhor do que o Zenauenê Nauê para nos ensinar. O equilíbrio com a natureza
significa a sobrevivência de todos nós. RPC TV, agora Caceta e Planeta, depois Jornal da Globo.